Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação e professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, professor. Boa noite, Gamberini. O senhor lançou recentemente o livro A Boa Política, em que o senhor prega para que haja boa política, uma mistura, uma composição de democracia, república, liberalismo e socialismo. São 4 coisas distintas e 2 delas, pelo menos, opostas. Isso. Como é que seria isso? Bom, começando pelas opostas, liberalismo e socialismo. O liberalismo pega muito do ponto de vista dos direitos individuais, direitos do proprietário, inclusive, mas sem liberalismo você não tem liberdade individual. O socialismo pega muito o aspecto da cooperação. Enquanto o liberalismo está mais focado na concorrência, e para o liberalismo ser autêntico, coisa que não temos no Brasil, as pessoas têm que partir do mesmo patamar na concorrência. Quer dizer, você tem que ter igualdade de oportunidades. Esse é o grande problema pelo qual o Brasil não é um país liberal e pelo qual as pessoas que se dizem liberais no Brasil não são, na maior parte, verdadeiros liberais, porque você tem que ter essa igualdade para todos concorrerem. Isso é muito importante. É algo que existe na Europa Ocidental, na América do Norte, em grande medida. E o socialismo considera que a concorrência não é tão boa quanto a cooperação. Quando o senhor fala... São valores que você tem que equilibrar numa sociedade ou noutra. Quando o senhor fala em igualdade das pessoas para poderem se realizar como indivíduos, o senhor fala em distribuição de renda, igualdade de renda? O que ele deve pensar? Não é igualdade de renda. É todo mundo ter condições de alimentação, serviços públicos decentes e educação que permitam que numa certa faixa de idade, 18, 20 anos, quando começam a sua vida profissional, essas pessoas, ninguém esteja sendo protegido pelo nascimento, nem discriminado pelo nascimento. Vou te dar um exemplo rápido, o Enem. Estamos na hora do Enem, não é? O Enem vai ser esse mês, eu acho. E o Enem, se você fizer o dado que os pesquisadores do próprio instituto que faz o Enem, o INEP, têm, é que no nível socioeconômico mais alto do Brasil, a média é 610 de nota. No nível mais baixo é 420. Isso não tem nada a ver com mérito social. Tem mérito pessoal, tem tudo a ver com condições sociais. Então, uma pessoa muito pobre que tenha 500 pontos está bem acima da média do seu grupo. Um rico que tenha 500 pontos está bem abaixo. É isso que a gente tem que nivelar para que todos tenham as mesmas oportunidades. No seu livro, o senhor fala, como eu citei, democracia, república, liberalismo e socialismo. Na política brasileira, nós temos alguma dessas coisas? Hoje está muito difícil, porque houve uma tal destruição, uma tal perda de esperança nisso tudo, está muito grande. O ponto que eu acho mais triste, Gamberini, é o seguinte: nós tínhamos 2 partidos que foram um luxo para o Brasil, PT e PSDB. As pessoas, hoje os 2 se odeiam, tudo bem, mas, enfim, foram partidos com um destaque maior, com líderes mais capazes, unânimes na defesa dos direitos humanos, no combate à ditadura, etc. Foram partidos que representaram um avanço numa determinada época. Numa determinada época. E de uns anos para cá, tudo isso está em séria crise. A que o senhor atribui essa falência da política brasileira, se é que se pode falar em falência da política brasileira? Num certo momento, tudo que podia acontecer de ruim aconteceu, inclusive algo que poderia não acontecer nunca, que foi a barragem de Mariana, e que mostrou o nosso descaso com a natureza. Mas houve outras coisas, quer dizer, coisas que são culpas que têm a ver com os próprios políticos, quer dizer, as alianças suspeitas, o papel da corrupção, o fato de que o nosso sistema eleitoral deixa um parlamento com muita gente que não representa nada, que não tem qualidade, que não tem capacidade. Quer dizer, de certa forma, se não tiver um executivo forte no Brasil, sobretudo na escala federal, um executivo que de alguma forma segure a onda do legislativo, a coisa fica muito ruim. Quando Dilma não teve dinheiro e não tinha também muita capacidade de diálogo, então o legislativo tomou conta do pedaço, sobretudo com a liderança de Eduardo Cunha, e foi um desastre. O senhor citou PT e PSDB como forças novas, mas ambos, quando chegaram ao poder, governaram com as forças mais retrógradas e mais velhas que havia no Brasil. Sim, forças novas na época. O PT governou com Sarney,
e o PSDB governou com a CM, para dar um exemplo. Sim, sim, sim. Mas, digamos, em 94, quando esses dois partidos, em vez de se unirem, decidiram um competir contra o outro, foi muito ruim, porque muita gente tinha esperança de que a união deles iria abrir um novo Brasil, isso logo depois do impeachment de Collor. Então havia essa esperança. O que aconteceu? Aconteceu que eles se separando, nós tivemos dois líderes na política, esses dois partidos como líderes, que eram melhores do que o resto. Um partido mais do lado liberal, o PSDB, um do lado mais socialista, digamos, o PT, mas que eram melhores do que o restante, e esses outros velhos figurões da política brasileira ficaram coadjuvantes. Então isso era melhor do que você ter esses outros como competindo com chance de sucesso pela presidência da República. Isso foi bom para o Brasil. O problema é que durou tempo demais. Durou tempo demais e chegou uma hora que aparentemente esses velhos políticos, essas velhas práticas contaminaram os dois partidos que representavam valores novos. Para mudar o país, é necessário que alguma força hegemônica leve o país à mudança. O senhor vê alguma força hegemônica neste momento? Não, não vejo. O que eu penso é que nós deveríamos talvez voltar um pouco à eleição de 2014, lembrar que naquela eleição os três, digamos, principais concorrentes falaram em retomada do crescimento econômico, o PSDB, em inclusão social, o PT, e em sustentabilidade ambiental, a Marina. Então, acho que se a gente pegasse esses 3 pontos, discutisse mais projetos para o país que juntem esses 3 pontos, nós poderíamos sair disso. Mas eu não creio que os atores atuais, os partidos atuais, do jeito que estão, estejam muito capacitados a isso. Há muito rancor, há muito imediatismo, e isso não vai levar o Brasil muito adiante. A gente ouve falar e bate sempre na tecla de que o eleitor tem uma responsabilidade, que o eleitor pode mudar isso. Agora, essa tese, ela não parece ser muito verdadeira, porque nós vemos hoje a sociedade brasileira completamente alheia ao que está acontecendo no mundo da política. O mundo da política se descolou completamente da sociedade. Eles decidem o que eles querem com interesses deles, única e exclusivamente deles. Como é que o senhor vê a saída para isso? Olha, a lei eleitoral determina muito o que as pessoas podem votar. Se você tem uma lei eleitoral ruim, um sistema eleitoral ruim, essa decisão do eleitor fica limitada. Só para colocar uma coisa que eu acho terrível. Na cidade de São Paulo, nas últimas eleições de vereador, se não me engano, para 55 vagas, houve 2.000 candidatos. Isso é uma loucura. Você não tem como lidar com isso. E dos 2.000 candidatos, eu fui conferir 200, 10% tiveram 0 voto. Então, você tem candidatos que nem eles próprios votam neles. Então, quando você tem um sistema que só os partidos podem lançar candidatos e lançam candidatos, assim, irrelevantes, cada partido pode lançar candidatos para 150% das vagas em disputa no legislativo. Isso é um absurdo, nenhum vai eleger nem 100%, quanto mais 150%. Então, acho que há muita coisa aí que torna difícil o eleitor se posicionar, o eleitor ter consciência disso. Então, olhando para esse quadro, como é que o senhor vê a eleição de 2018? Porque pode dar jacaré e pode dar lagartixa nessa eleição de 2018, né? Eu penso que, eu vou ser um pouco pessimista, eu lamento dizer isso, eu não vejo que a eleição de 2018 vai resolver muita coisa do país. Ela pode até piorar. Pode até piorar. Eu não creio numa vitória do Bolsonaro, porque ele estará, embora ele vá ser candidato praticamente certo, ele não terá nessa eleição, que é simultânea, é casada com outras eleições, ele dificilmente terá apoio de grandes nomes para governador e para senador. Então, mas ele vai marcar a posição, ele vai fazer uma bancada, pelo menos. Então, o nome que eu acho mais perigoso para a democracia, que é o dele, eu não vejo tanta chance. Agora, o problema que eu estou vendo é que os partidos estão com projetos sem muita novidade. O PT retoma seu projeto antigo e o PSDB está dilacerado. Tá bem. Eu agradeço muito a sua entrevista, gostaria de ficar conversando aqui muito mais tempo, mas não é possível. Muito obrigado. Muito obrigado também a você. Obrigado.